porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos ainda passear em alguns versículos, porque hoje é o início da série, é o início desse novo tema, e eu preciso te dar algumas explicações para você embarcar comigo nessa viagem chamada Natal. E nós vamos conversar sobre isso durante todo o mês. Jesus é o maior e melhor presente de Natal. Então, essa árvore maravilhosa, com toda essa decoração linda, traz aqui algumas palavras. E se você não percebeu, vai perceber ao longo do mês, que cada uma dessas palavras vão ser trabalhadas durante todo o mês, porque Jesus é cada uma dessas coisas aqui para nós. Jesus é o Rei, Jesus é Senhor, Ele é Cordeiro, Ele é o presente, Ele é sacrifício, Ele é sabedoria, Ele é o descendente. Então vamos começar pelo descendente, começando do início, começando de Gênesis. Nós vamos dar um passeio por toda a Bíblia, durante todo o mês de dezembro, para perceber que Jesus é de fato o maior presente de Natal. Ele nos foi dado como um presente, e Ele está presente em nossas vidas. Ele é o descendente presente de Deus. Presente nos dois sentidos. Presente porque Ele é um presente, Ele é uma dádiva, Ele é algo que nos foi dado, algo que foi dado para nos alegrar, para nos satisfazer, mas Ele também é presente no sentido de presença, que Ele está presente conosco. Então Jesus é presente, nos dois sentidos. Presente porque nos foi dado como um presente, mesmo sem a gente merecer. E presente porque Ele está presente. A presença dEle é constante. Então Jesus, segundo esse versículo, Ele é o descendente presente de Deus, porque nos foi dado como um presente. Você conhece o contexto aqui, e eu vou apenas refrescar a sua memória. O que está acontecendo aqui é o que Agostinho chamou de pecado original. A primeira vez que o ser humano desobedeceu a Deus. A primeira vez que o ser humano se rebelou contra uma ordem, uma direção explícita de Deus. Os teólogos vão chamar essa expressão de proto-evangelho. Esse versículo 15 de Gênesis 3 é chamado na teologia de proto-evangelho. Proto no sentido de primeiro, no sentido de protótipo. É o protótipo do evangelho. É a primeira vez que o ser humano pecador recebe uma boa notícia da parte de Deus. Pois o evangelho é exatamente isso. Evangelion. No Império Romano havia um serviço de entrega de mensagens, entrega de notícias, entrega de correspondências. E esse serviço se chamava Evangelion. Entregar a notícia. Portanto, Jesus faz uso dessa expressão, que não é de Jesus, não é judaica, é uma expressão do Império Romano. E ele diz o seguinte: da mesma forma que o imperador, às vezes manda os evangelistas entregar as notícias do império, também o meu pai, que é o rei, vai ter um serviço de entrega de notícias. E esses serão os evangelistas do reino de Deus. Jesus pega uma expressão do cotidiano daquele povo, porque vira e mexe,
Você estava em casa lá, no primeiro século, e aí alguém batia na porta e você abria, era alguém do Império Romano. Bom dia, sou um evangelista, estou aqui a serviço do imperador e vim te entregar uma notícia. Notícia de guerra, notícia do império, notícia de aumentar o imposto, notícia de qualquer outra coisa que o imperador decretasse. Era espalhado por todo o império aquela notícia. Então Jesus toma essa expressão e diz: olha, nós não temos um império, mas nós somos do reino, o reino de Deus. E da mesma forma que o imperador tem os entregadores de notícias, também o rei do reino eterno e espiritual terá o serviço de entregar notícias. E a esses nós vamos chamar de evangelistas. Qual é então a notícia que nos entregaram? A notícia de que somos pecadores e por causa do pecado nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. E aí nós estamos separados de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados de sua presença, de sua glória, de sua bênção e de sua vida, porque nele vivemos, movemos e existimos. Fora dele não há vida. Portanto, a boa notícia é que os pecadores, separados de Deus, podem agora, pela fé no descendente, se religarem, e é daí que vem a origem da palavra religião, religar com Deus novamente. Nós fomos desligados pelo pecado, mas temos a oportunidade de nos religar com Deus. Essa é a boa notícia, que foi dada aqui para Adão e Eva. Início do capítulo 3, aparece a serpente, e nós sabemos pelo Novo Testamento que esta serpente é o diabo, Satanás, conforme Apocalipse capítulo 12. E também 20. E aí, o que acontece é que Eva está lá no jardim, e eu fico imaginando quantas frutas não tinham naquele jardim, quanta qualidade de frutos não tinha. Um jardim que foi plantado no meio de 4 grandes rios, o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison, no meio. Por isso que a história e a arqueologia dá o nome desse lugar de Mesopotâmia. Você estudar a história secular, nem nada a ver com Bíblia. De onde veio o homem? A origem do homem mais antigo. Aí eles vão dizer Mesopotâmia. O que é que significa? Meso, no meio. Potes, água. Pote é água em grego. Por isso que falar pote d'água é pleonasmo. Mas passa. Mesopotâmia, a terra no meio das águas. E a Bíblia diz que o homem foi gerado, o homem foi criado, o homem foi colocado ali naquele jardim, na Mesopotâmia, na terra que ficava no meio das águas. E você sabe, quanto mais irrigada é uma terra com água, mais produtiva ela fica. Portanto, nós podemos concluir que aquele jardim tinha muita fruta. E aí Deus disse: de todas, comam à vontade, só daquela não comam. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é maçã. Foi retratado na Bíblia dos Indoutos, Eva pegando uma maçã, foi passando essa ideia, mas a Bíblia não traz a expressão maçã. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é uma metáfora, isso é literal, era o nome da fruta, como é que é isso? Várias explicações, e eu não vou me ater nisso agora. Mas eu preciso que você perceba que a ordem era explícita, não coma daquela. Quando a serpente perguntou para Eva, ela estava consciente, ela disse, daquela não pode. E a serpente, como sempre, astuta, maligna, tentadora, coloca em Eva uma dúvida. Porque essa é a única estratégia da serpente, colocar dúvidas na nossa cabeça. Será? Será que não é mesmo para comer? Será que vocês não entenderam errado, não? Eu acho que é o seguinte, Deus disse para vocês não comerem, porque quando comer, vão se tornar igual a Ele. Isso é verdade? É, mas é meia verdade. Porque se eu vou conhecer o bem e o mal
vou me tornar igual a Deus, que sendo Deus, conhece todas as coisas, já conhece a possibilidade do mal. E já conhece o mal, porque a própria serpente que está dizendo isso, fez o mal na eternidade e por isso foi precipitada de lá. Então Deus conhece o bem e o mal. O homem ainda não conhece, só conhece o bem, ele só se relaciona com Deus. Isso é verdade? Vai conhecer o bem e o mal, é verdade. Qual era a outra parte da verdade que não foi falada? Mas também vocês serão separados de Deus, vão morrer. E essa é a estratégia da serpente, até hoje. Quando isso aconteceu? Alguns dizem 5.000, outros dizem 10.000, alguns dizem milhões de anos atrás, não sei quanto tempo, nem estou preocupado com isso. O que eu sei é que a estratégia da serpente continua sendo a mesma até hoje, colocar dúvida na nossa cabeça. E aí, meu irmão, eu me lembro de Mateus capítulo 4, e esse presente arrebenta demais. Jesus foi batizado, Mateus capítulo 3, aí a pomba apareceu lá, e Deus do céu, o Pai, bradou: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, me comprazo. Olha que filho amado, maravilhoso, obediente. Ele nem precisava batizar, porque ele não tem pecado nenhum, mas ele, para que se cumprisse toda a justiça, porque o pecado de toda a humanidade estará sobre ele, ele já está simbolizando o lavar regenerador do pecado, antes mesmo de consumá-lo na cruz. Que filho maravilhoso, que prazer. Mateus capítulo 3. Capítulo 4, ele vai para o deserto. Antes de iniciar o seu ministério, passa 40 dias e 40 noites no deserto. Ali, o diabo vem para tentá-lo. Mesma situação. Sozinho, o diabo aparece e começa a colocar dúvidas. Mesma situação que aconteceu com Eva e com Adão. O diabo chega e fala: ei, fome, né, velho? 40 dias e 40 noites sem comer nada. Fome. Então, lê lá, se você é o Filho de Deus, diga para estas pedras que se tornem em pães, e matará a sua fome. Aí Jesus responde com um versículo da Bíblia, com uma frase da lei do Senhor: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pum! 1-0 para o descendente. Aí o inimigo, toma uma pancada, eita, e parte para cima com mais raiva ainda. Leva Jesus em cima do templo, não sei se numa visão ou fisicamente, não sei. Sei que de cima do pináculo do templo, aquela parte mais alta, ele diz: pula, porque está escrito. Olha como é que o diabo sabe Bíblia. Está escrito que ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. Pode pular que os anjos vão te segurar. Jesus, mais um versículo da lei. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. 2-0. Aí o inimigo, atordoado. Aí o juiz já abre a contagem. 1, 2. Aí ele levanta. Não, estou bem. Vamos continuar? Quantos dedos tem aqui? 2, continuar. O inimigo vem de novo. E vem para a terceira pancada. E aí vai, e Jesus só aqui, né? E ele vem e mostra a Jesus todos os reinos, todos os povos, toda a riqueza, tudo que existe. Fala: eu posso te dar tudo. Está vendo tudo isso? Todos os reinos, toda a riqueza, tudo, está vendo tudo? Eu posso te dar tudo, se prostrado me adorares. Já falei e vou repetir. Sabe qual é o problema da teologia da prosperidade? É que ela bota na boca de Deus uma frase que saiu da boca do diabo. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Foi Deus que disse isso não, irmãos. Foi o diabo. E aí Jesus, terceiro e último, na ponta do queixo, não sei se foi de canhota, acho que foi. Somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. 3 versículos da Bíblia
destruiu o diabo, botou o diabo para correr. Sabe o que é que chama a minha atenção? Adão estava no paraíso, Jesus estava no deserto. Adão estava de barriga cheia porque comia de todas as frutas do jardim. Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites sem comer. Adão pecou no paraíso. Jesus foi obediente no deserto. Não é a situação, o contexto, o lugar, muito menos a circunstância que nos ajuda a agradar a Deus, mas o nosso desejo de sermos filhos amados, descendentes de Deus, que vive para a sua glória. Esse negócio de colocar a culpa no contexto, meu irmão, porque minha família, porque meu bairro, porque minha situação financeira, porque meu casamento, porque meu chefe, porque meu vizinho, é isso, aquilo, não. Pastor, a carne é fraca. Não, fraca é a sua desculpa. Arrependa-se. Porque Adão pecou no paraíso e Jesus foi obediente no deserto. Qual a diferença dos dois? Jesus revidou aos ataques do maligno, citando as Escrituras. Toda vez que você tentar entrar nessa batalha com os seus argumentos, você vai perder. Portanto, conheça os argumentos de Deus, e assim você sairá vencedor. Voltando para Gênesis. A história ali está narrada e conta que a Eva estava lá, o diabo então colocou dúvida na cabeça dela, e ela, engodada pela dúvida, tentou com os argumentos dela, não conseguiu, comeu do fruto. Aí Adão aparece e ela: Adão, é gostoso mesmo, é do jeito que o diabo falou, do jeito que a serpente falou, é desejável aos olhos, é delícia de prazeres, olha, come um pedacinho para você ver. E o Adão: me dá aqui. Aí aparece Deus. Quando Deus aparece, ele se esconde. Aí Deus: o que vocês estão escondendo? Ei, vem cá. Não, porque a gente está pelado. Quem disse que vocês estão pelados? Não, nós estamos, não estamos? Mas eu vim aqui todo dia até hoje, vocês nunca esconderam. Estava tudo de boa, o que agora vocês estão com medo assim? Vocês comeram, né? Não. Quer esconder de Deus, mano? Você pode esconder de quem você quiser, de Deus não esconde não. Comeu, não comeu? Aí o Adão: não, eu não, quem comeu foi a mulher que você me deu. Ainda joga a culpa em Deus. Se eu não tivesse me dado essa mulher, não tinha errado. Aí a mulher: eu comi? Eu não, foi a cobra. Mulher gosta de acusar uma cobra, né? Não sei, porque acho que vem daí. Essa cobra peçonhenta. Sempre uma cobra rondando uma mulher. Às vezes o apelido dela é amiga. Foi a cobra! Aí Deus olha para a cobra: e aí, cobra? Aí a cobra não tem mais ninguém para culpar, né? Foi eu mesmo então. Engraçado, já falei e vou repetir. O homem culpou a mulher culpou a serpente, mas os três sofreram o juízo de Deus. Você vai trabalhar, fora. Você vai sentir dor, vai sangrar todo mês e vai sentir dor para gerar filho, fora. E você vai rastejar, comer pó, e fica esperto, porque da mulher vai nascer um descendente. O versículo que a gente leu. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher. Pronto. Toda mulher vai ter uma inimiga cobra agora. Foi Deus que disse. E não vou pôr só a inimizade entre você e ela, mas entre o descendente dela e o seu descendente, a sua descendência. Ou seja, aqueles que você vai gerar serão inimigos do que ela vai gerar. Está entendendo, né? Aí vem a parte boa. O descendente, te ferirá a cabeça, e tu, cobra, lhe ferirás o calcanhar. Isso é uma profecia, irmãos. Isso é a primeira profecia da Bíblia. Isso é o Evangelho. Eu desconfio, e eu até diria, que
toda a Bíblia, a partir desse versículo, toda a Bíblia, até Apocalipse 22, é o desenrolar desse versículo. De que maneira acontecerá essa inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher? Como que o diabo se tornará inimigo dos seres humanos? E como que um descendente de uma mulher vai destruir a obra que ele acabou de começar? Como que isso acontecerá? E aí eu desconfio que toda a Bíblia é a narrativa, é contando a história de como que essa promessa vai se cumprir na sua totalidade. E aí isso me faz lembrar de Gênesis capítulo 12. Quando Abraão, que é também considerado o nosso pai, pai na fé, pai da fé, capítulo 12, Deus chama ele e faz algumas promessas. E aí eu percebo o reverberar de Gênesis 3,15 para o Abraão. E no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 7, diz: apareceu o Senhor a Abrão, ainda era só Abrão, pai exaltado. Depois ele se tornou Abraão, pai de muitos. E Deus disse para ele: darei à tua descendência esta terra. E Abraão ali, ainda sendo Abrão, edificou um altar. Darei à tua descendência. Deus está dizendo que ele vai gerar filhos. Só que nesse momento ele nem filho tinha. E ele já era bem idoso. E sua esposa era estéril. E aí eu vejo o desenrolar dessa história. E aí eu vejo Isaac, aí eu vejo Jacó, vejo José, Moisés, Josué, todos os juízes, todos os reis, todos os profetas. E de repente, depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, um choro. Nasce um menino. E eu fico imaginando que a serpente, você já entendeu, é o diabo. E ele é um ser criado por Deus, precipitado, pois se rebelou contra Deus, levou uma turma com ele e está por aí. E aí, eu fico imaginando que todo choro nascia um bebê. Você sabe que ele, sendo espiritual, não está preso a este plano cronológico, portanto, você piscou o olho, ele foi lá no Japão e voltou. Espiritual, irmão. Bom, ele não está preso na carne igual a gente. A carne nos prende aqui no Cronos. Soltou da carne, já era, não tem nada que segura mais não. Espiritual, está no Kairos. Aí eu fico imaginando o diabo, porque o livro de Jó diz que ele percorre a terra. E aí, o choro de um bebê, eu fico imaginando ele, é uma menina, ainda bem, é uma menina, um menino, ai meu Deus. Todo menino que nasce, ele imagina, será que é esse que vai esmagar minha cabeça? Será que é esse? E aí ele fica ali, miserável, você não, você não. Bolado com todo menino que nasce, porque a promessa é, a mulher vai gerar um menino, e esse menino vai esmagar a sua cabeça. Quando vai ser? Deus não disse. E aí eu fico imaginando, o tempo passando, os meninos nascendo, e ele desesperado, será que é esse? Será que é esse? Aí Deus usava um profeta, Deus usava um rei, Deus usava um sacerdote, para trazer mais algumas características desse descendente. Ele não vai ter beleza não, hein? Aí nascia um bebezinho, ele olhava, é bonito, não vai ser esse não. Não vai ter beleza nem formosura. Vai nascer em Belém, hein? Aí ele já focou. Nasceu em Belém, pode ser. Nasceu em outra cidade. Ufa, ainda bem que agora já não preciso percorrer tudo. Vai nascer de uma virgem. Aí ele já, E aí foi, ao longo do Antigo Testamento, é só isso que está acontecendo, irmãos. O desenrolar de Gênesis 3,15.
Ele vai ser assim, vai dando várias características. E o diabo vai peneirando pelas características o medo dele. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? De repente, em Nazaré, o anjo aparece para uma adolescente. No máximo, ela tem 17 anos. E o anjo diz para ela: ei menina, você foi escolhida, agraciada entre todas as mulheres. E ela ficou bolada, que era um anjo falando com ela nunca tinha tido essa experiência. E aí turbou-se muito em seu coração e ficou pensando que saudação seria essa, tentando entender. E o anjo disse: você vai engravidar. Aí ela: sim, daqui a pouco, eu já estou noiva. Não, mas não é do José. Uai, mas como é que vai se dar isso, uma vez que sou virgem? Então, o Espírito descerá sobre você e você vai engravidar do Espírito Santo. Sabe aquela promessa que Deus fez lá no Gênesis, que Moisés registrou e que a gente vem copiando, aprendendo, estudando até hoje? Sabe o descendente da mulher? Sei, o proto-evangelho é você. Eu? É. Vai na sua barriga aí agora e você bota o nome dele de Jesus, porque ele é o Salvador. É ele que vai ter o calcanhar ferido, mas que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí ela engravida. Quando o menino nasce, bota o nome de Jesus e eu fico imaginando a serpente. Nasceu em Belém, não é bonito, nasceu de uma virgem, da tribo de Judá, da tribo de Levi, e vai, várias características. E aí todas as características combinam com ele, e eu fico imaginando o desespero da serpente. É ele, com 8 dias de vida, ele é levado no templo. Zacarias está lá, sacerdote, adorando a Deus, 400 anos que Deus está em silêncio, e o Zacarias diz a Bíblia que ele orava: Senhor, manda o Messias, eu não posso morrer enquanto meus olhos não contemplar o Messias. Senhor, eu preciso ver o descendente do Senhor. O Senhor prometeu que mandaria um descendente para acabar com as obras da serpente. Eu não quero morrer, Senhor. Oh meu Deus, responde a minha oração. Enquanto eu não ver o descendente, eu não vou descansar em paz. De repente entra Maria, José, Maria, agora já casados, todo mundo, né? O filho do José, que bênção e tal. Como é que é o nome do menino? Jesus, Yeshua, o Salvador. Que lindo, lindo nome, mas ele nem tanto. E aí Maria vem entrando e Zacarias lá, o sacerdote, pai, adorando a Deus, pá. A Isabel, né? Prima da Maria, tá? E aí vem com o menino, o sacerdote pega o menino, 8 dias de vida, e aí de repente ele olha o menino, olha para o céu e fala: oh! E morreu. Morreu. Deus respondeu a oração dele. Ele viu o descendente de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que vai desfazer completamente as obras da serpente. Morreu em paz, teve sua oração respondida. E aí o menino vai crescendo, e eu fico imaginando o desespero da serpente. O menino está crescendo, e o menino é bom mesmo, e o menino é crente, e o menino é diferente. Com 12 anos de idade, voltam com ele no templo, porque agora com 12 anos ele tem que passar pelo ritual do bar mitzvah, né? Para se tornar um filho do mandamento. E aí com 12 anos ele entra no templo, festa da Páscoa, bar mitzvah, beleza, a família vai embora, ele é esquecido no templo. Quando a família volta, ele está lá, no meio dos doutores, dando aula para os rabinos de Israel. Com 12 anos de idade, já era o menino que mais sabia a Bíblia em todo Israel. E eu fico imaginando o desespero da serpente, ouvindo aquele menino de 12 anos falar com tamanha autoridade, que todos os rabinos no templo ficaram maravilhados. E eu imagino o desespero da serpente. Nossa, esse menino com 12 anos já está desse jeito, ai meu Deus. E o menino cresce. Com 30 anos ele aparece no Jordão, seu primo, filho da Isabel, João Batista, está lá batizando. Ele é sacerdote, porque está na descendência lá. Mas ele é um sacerdote diferente. Ele é aquela voz que clama no deserto para aplainar os caminhos do Senhor. E aí ele está dizendo: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
arrependei-vos e batizai-vos para lavar a impureza do pecado. E aí de repente ele vê o primo dele vindo, e ele fala, eis aí o Cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus, que com o seu sacrifício perdoará todos os nossos pecados. Jesus entra na água, vira para o seu primo Batista, aleluia, e diz, pode batizar. Eu batizar você, meu primo? Você não tem pecado nenhum, você não tem do que se arrepender. Você que deveria me batizar. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do seu pé, quanto mais batizar você, batiza. Mas o batismo aqui é para simbolizar o perdão de pecados. Você não tem pecado, meu primo? Eu não, mas de todos vocês está sobre mim. Pode batizar. Pum, batizou. Saiu da água, foi para o deserto. Quando chega no deserto, o diabo, ele já com 30 anos, desesperado, materializa para ele e fala, qual é, velho? Qual é? Você está entendendo? Ele já está desde o Gênesis boladão com todo menino que nasce. E agora esse menino tem todas as características. Será que é ele? Deixa eu ver se é ele mesmo. E toma 3. Nocaute. Aí o diabo já, nossa, Deus, é ele. Não é possível. Não, mas eu não desisto, não. Uma hora eu pego ele na curva, na reta, e aí, manifesta ali, ele sai fora. Aí o diabo manda um secretário lá, manifesta lá na menina, ele sai fora. Aí daqui a pouco entra no cara lá, vai, sai fora, entra nos porcos, vai, sabe? E aí vai, até que o diabo fala, já sei, vou usar a religião. Vai lá nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, nos religiosos e fala, vocês já repararam o jeito que ele prega, o jeito que ele ensina, o jeito que ele faz? Ele não é igual a vocês, ele é diferentão. Se eu fosse vocês, eu prestava atenção nele, hein? E aí os religiosos, por que você faz assim? Por que você come com pecadores? Por que você não sei o que lá? E não sei o que lá? E aí Jesus só, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e pô, ouviste o que foi dito? Eu porém vos digo, eu sou, antes de Abraão, eu sou, você é Deus? Sou, qual é o problema? Blasfêmia, aí o diabo, bora, estuma os religiosos em cima dele, fala, é agora que eu pego ele, e aí não bastasse os religiosos, ele vai escapando pelo lado da política, porque só pode condenar o Império Romano, porque quem manda é o Império, aí o diabo, vou amarrar do lado de cá então, Herodes, Pilatos, Roma, ele se diz o Senhor não é o César? Vocês vão permitir um negócio desse no império de vocês? O Senhor é o César que está lá em Roma, agora vem esse cara Galileu aí dizendo que ele é o Senhor? Vocês não vão fazer nada não? Aí os religiosos já estão de um lado, blasfêmia, aí vem os políticos do outro, ele não pode ser o César, não pode ser o Senhor, porque o Senhor está lá em Roma, aí dos dois lados espreme, aí o diabo, agora eu peguei ele, e aí Jesus, pegou? Então bora, algema aqui, mas quem é ele? Vai para um lado, não pega, vai para o outro, não pega, ai meu Deus, já tentei de um lado, já tentei do outro, religião, política, o que eu faço? Vou tentar com um amigo. Você tem no seu coração a expectativa de que ele vai botar os romanos para correr e vai tomar de volta a Judéia para vocês, porque a Judéia pertence a vocês, não é a Roma não. Ele não vai pegar em armas, ele não vai pegar em espada, ele não vai expulsar os romanos, e você vai deixar? Até quando vocês vão ficar extorquidos e oprimidos pelos romanos? Você é revolucionário, você merece a liberdade, faz alguma coisa. E aí o Judas, eu vou entregar ele, porque quando os romanos vier botar a mão nele, ele vai fazer alguma coisa. E vai lá e fala, eu sei quem ele é, e sei onde ele está, e eu posso te dizer para você capturar. É? Mas eu quero 30 moedas. Opa, agora, toma aqui, pá. Onde que ele está? Está lá no jardim orando. Mas como é que a gente vai saber quem ele é? Porque ele é tão simples, ele é tão comum, ele é tão ser humano, que ele se disfarça no meio dos discípulos e ninguém sabe quem é quem. E aí o Judas fala, não vou ajudar vocês, eu vou chegar lá e vou... Aquele que eu der um beijo é ele. Aí os romanos, soldados, vão embora então.
guardas do templo, bora. E aí chega lá, e eles estão lá orando, e Jesus está dizendo, está chegando a hora, hein? Está chegando a hora, hein? Aí o Pedro, não, Senhor, Deus me livre, você não vai morrer não. Ele, para trás de mim, Satanás. Ô, serpente, você estou ligado você, hein? Não, você não vai morrer não, porque se você morrer, resolve o problema, não pode morrer não. Para trás de mim, cobra. Estou ligado em você desde o jardim, meu filho. Sai fora. Está chegando a hora. E eu vou morrer. Porque assim tem que ser. Aí chega todo mundo. Judas vai lá e... Aí ele olha. Ô amigo. Se era para trair, tudo bem. Mas com um beijo? Com um beijo trai o filho do homem? Amigo. E aí eu acho que essa palavra... O cara está sendo traído e ainda chama o outro de amigo com todo carinho. Aí deu aquele... E aí o Judas, que besteira que eu fiz. Aí os guardas, mão nele. Leva ele! De Pilatos. Aí a serpente lá, vai, cruz, condena. Miserável, mata logo. Vou lavar minha mão, não vou me meter nesse problema de vocês aí não. Vocês resolvam. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que é Páscoa. Vamos deixar vocês escolher. Não tem esse costume nosso aqui que todo ano a gente solta um preso na Páscoa? Um indulto aí de Páscoa? Então, escolhe vocês aí, tem esses dois aí, tem o Barrabás e tem esse Jesus aí. Qual que vocês escolhem? E o povo escolheu o Barrabás. Continua escolhendo até hoje, né? E aí ele vai para a cruz. A cruz não era dele, não foi feita para ele, não tinha o tamanho dele, mas mesmo assim ele carrega. E ele vai carregando a cruz, e a serpente ao redor. Te peguei, agora eu te peguei, agora eu quero ver, sai daí, aí agora eu dei um armlock em você. E Jesus está lá, como uma ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E ele vai, aí às vezes deixa cair, vem um lá e ajuda. Vamos Jesus, ele vai, sobe o Monte da Caveira, que a gente aprendeu quinta-feira passada, bota a cruz lá, e aí os romanos vêm, e a serpente em volta. É agora a minha vitória. Ele me deu uma surra lá no deserto, me deu uma surra durante 3 anos e meio, mas agora eu peguei ele, agora eu quero ver ele sair. E aí vai, 1, 2, 3 e pá! No calcanhar. Quando fura o pé dele a serpente, mordi o calcanhar dele, agora eu vou destilar meu veneno. Você está sozinho, abandonado. Cadê seu pai agora? Cadê seu poder agora? Onde está o seu Deus? E ele olha para o céu e fala, meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. E aí os ladrões começam a discutir, um do lado, outro do outro. E um é vagabundo mesmo, o outro está arrependido. Ele fala, fica tranquilo, daqui a pouco nós estamos juntos lá no paraíso. E aí, a serpente, eu venci, eu peguei ele. Tem anos, milhares de anos que eu espero por esse momento. Vai, desce daí, se salva, quero ver agora. E aí Jesus, Pai, está tudo combinado. Antes dessa serpente existir, nós tínhamos um plano. Eu estou ligado, faz o seguinte, toma meu espírito em tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. E a serpente, peguei, cadê agora? Diz que ia esmagar minha cabeça, cadê? 3 dias de festa no inferno. Celebrar a derrota do descendente. Ele morreu. Nosso chefe nunca mais será ameaçado. Agora quando uma criança chorar, ele não vai ficar mais com medo. A gente não vai ter mais medo de nada, porque a gente derrotou ele. Primeiro dia, festa. Sexta-feira. Segundo dia, festa. Sábado.
terceiro dia, a festa no inferno está rolando, e quando o dia amanhece, a pedra, e ele sai vivo lá de dentro. Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Como que se pode acontecer isso? Isso não estava nos meus planos, eu não esperava, eu não contava com isso. Eu fico imaginando Jesus. Se ele fosse mexicano, ele diria, não contava com a minha astúcia. Mas ele é judeu. E aí ele foi andando, chegou lá nos discípulos, e aí galera, beleza? E as mulheres correram lá, e ele, é isso aí meninas, é eu mesmo, olha o buraco aqui, ó. E aí ele vai nos discípulos, cara, não é possível. Aí tem um lá que, não é, bota a mão para você ver. É ele mesmo. E ele anda aqui, anda ali, aparece para mais de 500 pessoas. No caminho de Emaús encontra mais 2, come com eles e tal. Vai lá na beira da praia, chama o Pedro. E o Pedro tinha negado 3 vezes. E ele pergunta 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Aí o Pedro, já entendi o que o senhor quer dizer. Então apacenta minhas ovelhas, faz o ministério, faz aquilo que eu te mandei fazer, cumpra o teu chamado. E aí o Pedro, empoderado por ele, tá, mas o que a gente faz então? Junta a turma aí, ei turma, o plano é o seguinte, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Eu vou ali e já volto. Mas o senhor vai por quê? Vai deixar a gente sozinho? Não, quem disse sozinho? Vou só preparar o lugar de vocês e vou mandar o Espírito. Vocês não vão ficar sozinhos, ele vai consolar vocês. Vocês não vão ficar solo, ele vai consolar, vai estar junto com vocês. E ele vai guiar vocês e tudo vai, e vocês esperem, ele vai ser derramado. E aí vocês preguem o Evangelho e vivam essas boas notícias até os confins da terra. Começa aqui em Jerusalém, depois espalha para a Judéia, Samaria, até chegar em Guaranhuns. E os discípulos estão, beleza, Jesus, é nós. E ele fala, então, já fui. E aí o Pedro está lá no templo, e 120 irmãos, e aí o Espírito é derramado, e o Pedro fica cheio, 3.000, depois 5.000, 10.000, 100.000, 200.000, milhões, e a serpente está solta por aí. E agora? E agora? E aí? E aí? E agora? E aí? E aí? E aí? A história já está terminada, meu irmão. E sabe como é que ela termina? Ela termina assim, ó. Dos céus, um alto alarido, um sonido. E entre as nuvens ele virá. Com poder, com glória, miríades de anjos. Os que morreram crendo nele, ressuscitarão primeiro. Os que estão vivos e creem nele terão seus corpos transformados. E perante ele estarão todos, e ele julgará vivos e mortos. O mar dará os seus mortos, e tudo aquilo que ceifou a vida da humanidade será obrigado a devolver para ser julgado por ele. E ele amarrará o diabo. E aí, depois do julgamento, ele pegará todos, desde o Gênesis, que tem o seu nome escrito no livro da vida, porque o livro foi escrito antes da fundação do mundo. Então ele pegará o livro, e todos que têm o nome escrito naquele livro, ele dirá, vinde benditos de meu Pai, herdai por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos outros, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, ao diabo, os seus anjos, a morte e o inferno, ele lançará no lago de fogo. Acabou. Ele é o descendente, meu irmão. Ele vai cumprir tudo. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, eu vou ler para você, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei?
foi adicionada por causa do pecado, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, o proto-evangelho, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o pleroma, a hora certa de acontecer, no calendário de Deus, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Do mesmo jeito que Ele é o Filho unigênito, nele seríamos adotados como filhos, porque vocês são filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, e aqui eu encerro. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Versículo 50, capítulo 15 de 1 Coríntios. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, lá no original está escrito, num átomo de tempo, a menor partícula, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo que é mortal se revista de imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi, ó morte, pela vitória. Onde está? Aí agora Paulo aqui, genial, numa prosopopeia, numa personificação, tratando a morte como se fosse uma pessoa, ele pergunta, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, aquele chucho, aquela agulha que você futucava a nossa consciência? Você pecou, vai morrer, você pecou, vai morrer, quem pecar, morrerá, certamente, o salário do pecado é a morte, você errou, você falhou, você é injusto, você é pecador, você vai para o inferno, você não pode ser perdoado, você não tem jeito mais para você não dará em nada, onde está o teu aguilhão que nos acusava dia e noite? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente de Deus. Portanto, termina o capítulo, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, tendo este descendente presente em nossas vidas, nada será em vão. A história já foi contada, ela está terminada, e você pode participar de um final feliz nas bodas do Cordeiro, quando todos aqueles que creem no descendente, que têm o descendente presente em suas vidas, subirão, e com ele se unirão, e habitarão na eternidade, e lá ficarão por toda a eternidade. E ainda bem que Deus nos destinou para a eternidade, porque eternidade é a quantidade que precisamos para conhecê-lo.